Você se lembra de quando costumava desenhar animais na infância, usando qualquer lápis de cor que encontrasse? Certamente criou coisas absurdas como ursos polares roxos, papagaios amarelos brilhantes, leões brancos e gafanhotos rosas. Mas e se eu dissesse que essas criações não são tão imaginárias quanto parecem? O reino animal é muito mais colorido do que você imagina. Confira algumas das criaturas mais raras do mundo, que definitivamente ganharam na loteria genética. A raposa melanística. Quando se pensa nos animais selvagens mais bonitos do mundo, raposas talvez não sejam a primeira resposta que vem à mente. Mas você já viu uma raposa cruzada? Essa rara e majestosa raposa era abundante na América do Norte até o final do século XIX, quando a demanda por sua pele única quase as exterminou. Parecida com a raposa vermelha, a raposa cruzada tem uma cauda maior e mais espessa e uma faixa escura que cruza suas costas, formando uma cruz sobre os ombros. Essa pelagem única resulta de uma variante parcialmente melanística, produzindo uma abundância de pigmento escuro. Embora representem cerca de 30% da população de raposas no Canadá, ainda são raras. Mais evasiva ainda é a raposa prateada, uma versão totalmente melanística da raposa cruzada, com um subpelo preto brilhante e uma coloração branca na ponta da cauda. O rei guepardo. Note algo fora do comum neste felino impressionante. O rei guepardo, uma variante rara do guepardo normal, tem um pelo creme com grandes manchas e 3 faixas escuras e largas que se estendem do pescoço até a cauda. No início, acreditava-se ser uma espécie diferente até que se descobriu que esse padrão era causado por um gene recessivo que promove a superprodução de melanina. Existindo apenas entre 30 a 50 indivíduos no mundo, é um dos animais mais raros do planeta, com apenas cerca de 10 vivendo em estado selvagem. A esperança rosa. Sim, rosa. A esperança está relacionada aos gafanhotos e grilos, encontrada principalmente nos trópicos, como a floresta amazônica. Normalmente verdes, essas variantes rosas foram descritas pela primeira vez em 1874. No século XX, um entomologista de Harvard sugeriu que a coloração rosa poderia ser sazonal, mas essa teoria foi desmentida quando ninfas de esperança rosa foram encontradas no verão. A coloração rosa resulta de uma mutação genética conhecida como eritrismo, causando a ausência de pigmento verde e a produção excessiva de pigmento vermelho ou rosa. A cobra albina. O albinismo, uma condição que impede a produção de melanina, também afeta cobras. Essas serpentes albinas são incrivelmente raras e dependem da camuflagem para sobreviver. A pele branca as torna vulneráveis a predadores e caçadores ilegais que buscam capitalizar a demanda por animais exóticos. A lagosta azul. Lagostas são geralmente de um marrom esverdeado, mas em 2016, 2 lagostas azuis foram pescadas na costa da Nova Escócia. As chances de encontrar uma lagosta azul são de aproximadamente 1 em 2 milhões, resultando de uma anormalidade genética que produz mais de uma determinada proteína. Ainda mais rara é a lagosta albina, com chances de 1 em 100 milhões, devido a uma condição genética chamada leucismo. O golfinho cor-de-rosa. Os golfinhos cor-de-rosa, conhecidos como golfinhos brancos chineses, são amados em Hong Kong por sua coloração rosa e a crença de que trazem boa sorte. Habitam as águas ao redor do estuário do Rio das Pérolas, mas enfrentam ameaças como pesca excessiva, poluição e desenvolvimento costeiro, resultando em uma queda drástica em sua população. O pavão malhado. Pavões são conhecidos por sua plumagem vibrante, mas o pavão malhado prateado é uma variação rara, descoberto nos Estados Unidos em 1992. Afetado por leucismo, esse pavão apresenta plumagem branca com áreas esparsas de coloração. Essa condição genética impede a deposição de pigmentos na plumagem, resultando em uma aparência única. O tigre dourado. O tigre dourado, uma variação do tigre de Bengala, possui uma pelagem dourada e espessa, causada por um gene recessivo conhecido como gene de banda larga. Esses tigres são extremamente raros, existindo apenas em cativeiro atualmente. O Rottweiler com vitiligo. Rottweilers geralmente têm uma coloração preta com manchas marrons, mas alguns apresentam vitiligo, uma condição que impede a produção de pigmentos, resultando em manchas claras no pelo. Apesar de incomum,
essa condição não afeta a qualidade de vida dos animais. A arara dourada. As araras já são aves coloridas, mas a arara dourada, uma variante da arara canindé, é ainda mais impressionante devido a uma mutação que causa a produção excessiva de pigmentação amarela e ausência de pigmento vermelho. A tartaruga albina. Tartarugas albinas, extremamente raras, foram observadas na Austrália em 2016. Essas tartarugas enfrentam desafios adicionais devido à falta de camuflagem, tornando-as mais vulneráveis a predadores. O panda albino. Em maio de 2019, pesquisadores na China avistaram um panda albino, sem as tradicionais marcas pretas e com olhos vermelhos. Essa descoberta sugere a presença de genes de albinismo na população selvagem de pandas gigantes. O cardeal bicolor. O cardeal bicolor, avistado na Pensilvânia em 2019, apresenta ginandromorfismo bilateral, uma condição em que metade do corpo é macho e a outra metade é fêmea. Essa condição é rara e resulta em uma aparência única. O cavalo Acautec. Considerado uma das raças de cavalos mais bonitas do mundo, o Acautec possui um pelo que brilha como ouro. Originário do Turcomenistão, é uma raça rara, com menos de 750 exemplares restantes. O gato quimera. Vênus, a gata de duas caras, apresenta uma coloração incomum devido à fusão de dois embriões, resultando em um gato com duas cores distintas. Essa condição é conhecida como quimerismo, e Vênus se tornou uma celebridade por sua aparência única. O urso polar roxo. Pelos, uma ursa polar do Zoológico de Buenos Aires, ficou roxa após receber um tratamento para dermatite. Embora tenha voltado à cor normal, Pelusa será lembrada como o único urso polar roxo da história. O leão branco. Leões brancos, uma mutação rara do leão da África Austral, são considerados divinos por algumas culturas africanas. Sua coloração resulta de um gene recessivo que reduz a produção de pigmento, tornando-os incrivelmente raros na natureza. A águia de rapina. A águia arpia, a maior e mais poderosa águia do mundo, está ameaçada de extinção devido à perda de habitat. Com um peso de até 10 kg e uma envergadura de mais de 2 metros, é uma ave impressionante que precisa de esforços de conservação para sobreviver. E você, se pudesse encarnar como um desses animais raros, qual escolheria e por quê? Conte-nos nos comentários.